o livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Vou estar lendo aqui dois versos, no verso de número 19 e também o verso de número 20. Livro de Deuteronômio, o Antigo Testamento, um dos livros do Pentateuco, livro de Moisés, capítulo de número 30 e o verso 19 e 20, diz o seguinte: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham, pois, a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Verso 20. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra. Até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe a palavra dele nessa noite. Amém? Amigo, amiga que está me ouvindo, a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele é a nossa vida. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual o propósito que Deus tem para você? Por que você nasceu? Por que você existe? Por que você foi formado? A palavra de Deus é muito clara. Ela diz que existe uma coisa que fez com que Deus sonhasse conosco, que fez com que Deus projetasse eu e você para que estivéssemos junto com Ele. É uma palavra muito pequena, mas é uma palavra que tem muito poder. E essa palavra se chama amor. Deus é amor. Então, por amor, você e eu nascemos. Por amor, você e eu existimos. Por amor, nós ainda hoje estamos aqui. Porque Deus te ama. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Por isso você nasceu, por isso você existe, por isso você está aqui ouvindo-me neste momento, me assistindo por esse canal. Porque Jesus Cristo te escolheu para que você e Ele tivessem um encontro eterno. Jesus não quer apenas que você tenha a Ele aqui na terra, não. Ele deseja algo além da terra. Ele deseja algo eterno com você. E esse plano dele foi fundado antes mesmo de você nascer, antes mesmo da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que Ele sonhou com você. Ele projetou a sua vida. Por isso que você hoje existe. Então foi por isso que Jesus Cristo veio a esse mundo. Todos sabemos a história inicial, quando ali Adão, o primeiro homem, pecou contra Deus. Então, Adão foi lançado fora ali do jardim do Éden. Por quê? O pecado, ele afasta você de Deus. O pecado afastou Adão da presença de Deus. Então, tudo estava perdido para a história do homem, para a história da humanidade. Mas, de repente, o amor de Deus foi tão grande, de tal maneira, que Ele enviou o seu único filho, o seu próprio Filho, chamado Jesus Cristo, para que Ele viesse a esta terra, se encarnasse, habitasse entre nós, vivesse como homem, padecesse, sofresse, morresse, tudo por amor a você que está me ouvindo e me assistindo nesse exato momento. Então foi para isso que Cristo Jesus veio a essa terra. Ele veio consertar aquilo que havia sido perdido. Ele veio satisfazer a ira divina que era contra a humanidade por causa do pecado. Então Jesus Cristo pagou o preço naquela cruz, preço esse que era para ser pago por mim e por você. Mas Jesus Cristo nos amou de tal forma que Ele decidiu morrer naquela cruz do que viver
sem a mim, sem a você, sem nossas vidas, junto com Ele nos céus. Então, Deus continua nos dizendo nessa noite, olha, está diante de você a bênção, está diante de você a maldição, está diante de você a morte, mas também está diante de você a vida. E ele fala assim, eu vou te dar um conselho. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a vida. E essa vida, ela está contida, então, no seu Filho, que se chama Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós acreditamos que Ele veio a essa terra, morrer em nosso favor, morrer em nosso lugar, pagar o alto preço de sangue em favor das nossas vidas naquela cruz, vertendo o seu próprio sangue, o seu precioso sangue, em favor das nossas vidas, para que os nossos pecados fossem pagos. Então, quando você crê nisso de todo o seu coração, você acredita que Cristo Jesus morreu naquela cruz por você, e ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo à destra de Deus Pai. Quando você passa a ter essa consciência, então você passa a se tornar um cristão, você passa a fazer parte da família celestial. Então, a palavra de Deus diz que Cristo Jesus, Ele veio nos trazer essa vida, e vida em abundância. Mas quando Ele estava falando de vida, Ele não estava falando de vida apenas aqui nessa terra. Existe uma vida além terra. Existe uma vida além do que os nossos olhos podem ver. É isso que a Bíblia Sagrada nos diz. A palavra diz a seguinte, que se nós esperarmos em Cristo, apenas aqui nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, por que Cristo veio a essa terra? Qual era o plano dele? Ele veio justamente nos revelar a obra de Deus manifesta em sua própria vida, na vida de Cristo Jesus, para as nossas. Então ele veio nos revelar o reino de Deus. O que Cristo mais pregou, uma das maiores pregações de Cristo Jesus nessa terra, é chegado a ti, é chegado a vocês, o reino de Deus. Então o propósito de Deus para o homem, para a humanidade, é fazer com que todos nós possamos ir para o céu. O propósito de Deus é nos levar para a eternidade com Ele, para a glória, para o seu reino. Esse é o propósito que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos onde muitas tragédias estão acontecendo. Muitas coisas. Quantas e quantas coisas ruins. Você liga a TV, você ouve o rádio, você se conecta à internet. Quantas tragédias estão assolando o mundo. Então essa pandemia que estamos enfrentando é apenas um fator a mais para considerarmos. Há muitos e muitos tempos já estamos vivendo momentos muito difíceis. Então, esse vírus, ele tem o poder sim de matar o corpo, mas existe um vírus pior do que esse. Existe um vírus que tem o poder de levar a alma do homem para o inferno. E esse vírus tem levado a muitas pessoas, muitas e muitas, inúmeras pessoas para o inferno. E esse vírus, ele se chama pecado. E quais são esses pecados? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você está acompanhando comigo, ou se você não tem a palavra de Deus em suas mãos, eu vou estar lendo para você. Quais são esses pecados que podem nos tirar do céu? Quais são esses pecados que podem nos distanciar da presença de Deus? Quais são esses pecados que podem nos deixar de fora de uma vida eterna de paz, alegria e felicidade com Deus? Então a palavra de Deus diz assim, no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, no verso de número 19 ao 21. Ouça com muita atenção. Eu vou estar lendo para a sua meditação. Ouça. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são
imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ao livro de Gálatas, está nos dizendo essa advertência. Existem sim maneiras de nós ficarmos fora do céu. E quais são essas maneiras? O nome dessas maneiras se chama pecado. E ele então distribui aqui para nós vários tipos de pecados que podem nos distanciar da presença eterna de Deus, que podem nos tirar desse reino do céu. Então ele começa dizendo: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. O que seria isso? Hoje em dia, meus amados amigos e amigas, temos visto o mundo se corrompendo com esse tipo de libertinagem. O ser humano se acha dono do seu próprio. Ele tem dado as costas para Deus. Ele tem sido guiado pelas suas próprias vontades, pelo seu próprio ego, pelo seu próprio prazer. Todo mundo hoje sabe o certo e o errado, mas infelizmente o homem tem se corrompido, ele tem se entregado à vaidade, ele tem se entregado às paixões infames, ele tem vivido uma vida de promiscuidade, uma vida de devassidão, uma vida longe dos caminhos de Deus. Olha, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é um livro aberto, é uma carta de amor, a própria boca de Deus falando com você e comigo. Então Deus é o nosso Pai, Deus é o seu Pai. Como Pai, Ele ama os seus filhos. Então Ele deixou escrito na Bíblia tudo aquilo que eu e você devemos seguir como regras de conduta. A Bíblia não está aí para você colocar na sua casa, deixar ela aberta no Salmo 91, como um livro empoeirado, não. A Bíblia possui várias mensagens, regras de conduta, é um manual de vida, todos os assuntos que você precisa saber, seja casamento, família, saúde, trabalho, dinheiro, o que você precisar saber sobre quaisquer assuntos na sua vida. Todas as respostas e as soluções estão na palavra de Deus, estão na Bíblia Sagrada. Então Deus deixou essa regra de conduta para nós. Acontecido nos últimos dias, os seres humanos estão deixando de ouvir a palavra de Deus, estão deixando de praticar essa palavra, estão dando lugar às coisas desse mundo, estão dando lugar aos prazeres desse mundo. A palavra de Deus diz o seguinte: olha, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então isso é muito importante. Nós precisamos entender que Deus deixou alguns princípios, alguns mandamentos a serem seguidos. Então, o ser humano tem partido para esse lado da imoralidade e tem realmente entregado a sua vida, correndo atrás de prazeres que vão passar e não vão nos prazeres momentâneos, passageiros. A palavra de Deus continua dizendo que também um dos pecados que pode nos tirar é a idolatria. O que significa idolatria? É quando você ama algo ou alguém mais do que Deus. É quando você coloca alguém na frente ou acima de Deus. Será que você ama mais a sua esposa, mais o seu marido do que Deus? Será que você ama mais o dinheiro do que Deus? Será que você ama mais as coisas desse mundo do que Deus? Será que você ama mais o seu carro, a sua casa, o seu lazer do que Deus? Quanto tempo você tem passado com Deus? Como anda a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus? É isso que ele está dizendo. O que seria idolatria? É algo que você faz com amor mais do que a Deus. É algo que você tem prazer de estar fazendo ou servindo mais do que Deus.
Isso significa idolatria, e isso pode sim te tirar do céu. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Ela diz também a respeito de ódio, discórdias, ira. Quantas coisas têm acontecido hoje, na verdade? Quanta ira, quanta discórdia entre amigos, entre a própria família, egoísmo, o amor se esfriando, não existe mais o amor ao próximo, não existe mais a preocupação ao próximo. É isso que estamos vivendo nesses últimos dias. Por quê? A palavra de Deus diz que isso iria acontecer e muitas pessoas estão dando lugar a isso e estão ficando de fora, infelizmente, do reino de Deus, dessa mansão celestial que nos espera para sempre. A palavra de Deus também diz sobre dissensões. O que seria isso? Dissensões significa aquela pessoa que não concorda com nada, sempre está levantando conflitos, está levantando ali disputas, divergindo, só ela que está certa. Sabe quantas pessoas hoje não concordam com nada, sempre divergindo da palavra de Deus, sempre divergindo dos mandamentos do Senhor, não querem saber mais de Deus, não querem saber mais da Bíblia, não querem estar mais na presença de Deus. É isso que tem acontecido, infelizmente, nos últimos dias. Ela também nos relata sobre facções. O que seriam facções? Aquelas pessoas que causam divisões, seja na igreja, seja entre os amigos, seja entre a família, entre os colegas de trabalho. Divisões. Parece que ela tem vontade em fazer isso. Parece que ela gosta de ver o circo pegar fogo, não é mesmo? É aquela pessoa que gosta de levantar contendas para que outros briguem. A palavra de Deus é muito clara. Ela diz que tais pessoas não herdarão também o reino de Deus. Você está percebendo quantos pecados podem nos tirar da presença de Deus? Deus abomina o pecado. Esse vírus, sim, ele pode nos tirar do céu. Esse vírus é muito pior do que essa pandemia. Porque esse vírus, ele pode levar a nossa alma direto para o abismo. Então nós precisamos evitar esses tipos de pecados, de condutas. A palavra de Deus também diz sobre a embriaguez. Quantas pessoas que você conhece que estão entregues à bebida, que estão entregues às drogas, que estão entregues aos prazeres deste mundo, às orgias, como continua dizendo. O que seria isso? Aquelas festas sem limites, baladas que hoje em dia os jovens mais fazem e não tem limites. Se entregaram às paixões deste mundo, porque não conseguem mais obedecer os princípios divinos, não conseguem mais amar a Deus, só lembram de Deus quando tudo está difícil, quando as coisas estão ruins, quando tudo vai mal, aí vai se lembrar de Deus. Você percebe, será que essa pessoa realmente ama a Deus? Ou está vivendo uma vida de pecado? Então, a palavra de Deus é muito clara, ela diz, tais pessoas semelhantes a estas, que praticam essas coisas, elas estão se enganando. Por quê? Elas não vão herdar o reino de Deus. Olha, Jesus é muito claro. No capítulo de número 7, no verso 13 e 14, ele também diz o seguinte, olha, existem duas portas. Você deve escolher entre essas duas portas. Uma porta é a vida, uma porta é a bênção, a outra porta é a maldição, a outra porta é o pecado, a morte. Então, ele começa dizendo o seguinte, olha, existe uma porta que te leva para o céu, existe uma porta que é bem apertadinha, estreitinha, o caminho é muito apertado, e são poucos os que entram por ela. Mas também existe uma porta que é muito espaçosa, que possui um caminho muito amplo, muito escancarado. E infelizmente por essa porta estão entrando muitas e muitas pessoas ao redor de todo esse planeta. E essa porta, ela conduz à perdição. Ela conduz a um caminho realmente que nos conduz ali para o lago de fogo, para o inferno. Então, ele diz para você, olha, você tem duas opções. A porta estreita, esse caminho apertado, ele te conduz para a vida, ele te conduz para a bênção, ele te conduz para a eternidade. E o outro caminho é um caminho muito espaçoso,
muito escancarado. Mas esse caminho, ele conduz você diretamente para o inferno. Então eu te pergunto, qual caminho você tem escolhido? Por onde você tem andado? Qual porta você tem entrado? Será que é a porta de Deus? Será que é a porta que conduz ao reino de Deus? Ou será que é a porta que conduz ao mal? Então, a palavra de Deus diz que existe sim uma esperança. Existe sim uma porta que realmente é muito apertada. Mas se você entrar por essa porta, você vai encontrar a paz, a alegria, a verdadeira felicidade. Se você entrar por essa porta, você vai encontrar bênção, você vai encontrar vida. Se você entrar por essa porta, você realmente vai encontrar a Jesus Cristo. A palavra de Deus é muito clara, só existe uma forma, uma maneira. Olha, se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. A palavra de Deus também diz que pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então a palavra de Deus é muito clara. Deus, ele prova o amor dele para conosco, em que Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, quando ainda éramos pecadores. Isso é prova de amor. Mesmo quando ainda éramos pecadores, Cristo Jesus já havia morrido para te abençoar, para te salvar e para te levar para a vida eterna. A palavra de Deus também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, meu amigo, minha amiga, existe sim esperança. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, Ele vem para perdoar, Ele vem para te salvar, e Ele vem sim para te levar para o céu, para te levar para essa vida eterna de paz, alegria e felicidades. Olha, Jesus disse o seguinte em sua palavra: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não diz terá a vida eterna. A palavra dele é muito clara. Ele diz, olha, se você realmente se entregar a mim, se arrepender dos seus pecados, ter uma vida cristã, uma vida de acordo com a minha palavra, uma vida piedosa, uma vida que segue os meus princípios, que obedece os meus mandamentos, você hoje, a partir desse momento, você já tem a vida eterna. E você não entrará mais em condenação, mas você passou da morte para a vida. Ah, meu amigo, minha amiga, essa palavra conforta o nosso coração. Ele nos dá uma certeza de vida eterna. Ele continua dizendo, olha, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser
por mim. Não existe outro que pode te salvar. Não existe outro que pode te levar para o céu. Não existe outro que pode te perdoar. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus. E Jesus também diz o seguinte: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Nunca morrerá eternamente. Você está entendendo? Se eu e você, um belo dia, fecharmos os nossos olhos aqui na terra, nós abriremos os nossos olhos lá com Ele. Meu amigo, minha amiga, o cristão, ele nunca morrerá. O cristão, ele nunca pode padecer. O cristão, ele nunca vai ser condenado, porque Jesus Cristo já pagou a nossa sentença de morte. Jesus Cristo já doou, já se sacrificou em nosso favor. Basta que eu e você abracemos a Ele. Basta que eu e você nos entreguemos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Que possamos ser praticantes da sua palavra, da sua carta escrita, a maior carta de amor já escrita para o homem, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Olha, essa é a palavra que Deus tem para mim e para você nesta noite. Essa é a palavra que Ele colocou no meu coração, está colocando agora no seu. Você que tem se encontrado nesses dias com medo, você que tem se encontrado nesses dias totalmente sem esperança, você que anda deprimido, que anda em pânico, que está aí sofrendo. A palavra de Deus diz, olha, o amor de Deus lança fora todo o medo. O amor de Deus lança fora todo o temor. O amor de Deus é capaz de nos levar para o céu. Isso é amor de verdade. Esse amor é incomparável, como a gente acabou de cantar no início. Esse amor é irresistível. Não tem como não viver com Deus. Não tem como não se relacionar com Ele. Não tem como não querer mais da presença dEle. Não tem como não amá-lo e não servi-lo de verdade. Não existe como. Ele é o único Deus verdadeiro. Olha o que Deus começou a dizer para você nessa noite. Olha, meu amigo, minha amiga. Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a bênção. Escolha, pois, uma vida sem pecado. Deus é tão bom que Ele está mostrando para a gente, olha, esses são os pecados. Evite, fuja, saia deles, identifique o que tem feito mal para você e abandone esses tipos de pecados e se entregue a Deus. Viva com Deus, se relacione com Deus. Sabe, o que Deus mais deseja é que eu e você nos acheguemos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que eu e você possamos dizer a Ele, olha Senhor, eu vivi muitos anos longe da Sua presença, eu achei que eu estava no caminho correto, mas eu não estava. Agora eu comecei a ler a Tua palavra, agora eu comecei a meditar nas Sagradas Escrituras. Eu comecei a conhecer a Ti de verdade. Eu comecei a conhecer o Deus da Bíblia. Então os meus olhos foram abertos. O meu coração se encheu de alegria. E agora eu comecei a conhecê-lo de verdade. E eu sei que o Senhor quer me levar para o céu. Eu sei que o Senhor não tem vida apenas aqui na terra para mim, não. O Senhor tem uma vida eterna para mim. O Senhor tem uma vida de paz, de alegria. A palavra de Deus diz que lá não haverá mais choro. Lá no céu não haverá mais lágrimas, mais pranto, mais dor, mais sofrimento.
Acabou, tudo cessou, todas as coisas são passadas, porque Ele fez todas as coisas novas. É um lugar eterno de alegria, é um lugar eterno de paz, é um lugar eterno de redenção, de glória, é um lugar eterno de felicidade. É isso que Ele tem para a sua vida, meu amigo, minha amiga. Não fique com medo das coisas que estão se seguindo, não fique em pânico das coisas que virão. Quando você está firmado na rocha que se chama Jesus Cristo, pode todas as coisas ao seu lado se abaterem, você não vai ser abalado. A palavra de Deus diz o seguinte: olha, 1000 podem cair do seu lado esquerdo, 10.000 podem cair ao seu lado direito, mas tu não serás atingido. É isso que Ele diz para você, meu amigo, minha amiga, mas você precisa crer com fé. Você precisa se entregar a esse Senhor Jesus Cristo de verdade. Você que tem procurado a verdadeira paz aqui no interior, você que tem procurado a verdadeira felicidade, você que tem procurado um amor genuíno que talvez você nunca na sua vida encontrou. Esse amor é o único que pode preencher o seu vazio, o vazio do coração do homem. E esse amor se chama Jesus Cristo. Esse amor, ele invade o seu coração quando você realmente se entrega a Ele de verdade. Você ainda tem medo das coisas que virão? Você tem pânico das coisas que estão se prosseguindo? Olha, não tenha medo, tenha fé. Não tenha pânico, tenha esperança. Não se entregue às coisas ruins, se entregue a Deus. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para a sua casa, para a sua família. Ele é a nossa esperança. Que você possa ser confortado nesta noite com essa palavra. Que você abandone todas as coisas ruins que você já fez na sua vida até hoje. Todos os pecados a qual lemos aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 19 e 20 e 21. Abandone todas as práticas que separam você de Deus. Só existe uma coisa, meu amigo, minha amiga, que pode te separar de Deus, que pode te afastar da presença de Deus, que pode fazer com que você não vá para o céu. Só existe uma coisa e se chama pecado. Fuja dos pecados. Leia a Bíblia, medite nas Escrituras, conheça o Deus de verdade que talvez nunca você conheceu antes. Às vezes você vai a um lugar, vai a uma determinada igreja, mas eles não abrem a Bíblia, eles não falam para você sobre Jesus, você não conhece nada da Bíblia. Pegue a Bíblia na sua casa e comece a ler, comece a meditar. Peça ao Espírito Santo de Deus que revele para você a palavra dele e ele vai te revelar, porque Deus é Espírito e ele fala com você aqui dentro no seu espírito. Então se entregue a ele. Jesus diz para você nessa noite: olha, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que estão com medo, que estão em pânico, que eu vos aliviarei. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você, pela sua casa e pela sua família. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto ele ainda está perto. Quando o Senhor falar ao seu coração, não endureça o seu coração. Se hoje você está ouvindo a voz dele, abra o seu coração para ele. Se entregue a ele. Que nessa noite, antes de você se deitar, você diga para ele: Senhor Jesus, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu me arrependo de tudo que eu fiz até hoje. Mas eu não quero mais viver essa vida que eu vivi até os dias de hoje, não. A partir de hoje eu quero viver algo diferente na minha vida. A partir de hoje eu quero essa esperança. Eu quero esse amor. Eu preciso de Jesus Cristo de verdade aqui dentro. E você vai ver que algo vai nascer, vai fluir, vai começar a crescer dentro do seu coração. Isso se chama o Espírito Santo de Deus. Isso se chama a presença do Todo-Poderoso dentro da sua vida. Então você vai começar a ler a Bíblia. Então você vai começar a buscar Ele. Então Ele vai começar a falar ao seu coração. E você vai ser transformado de dentro para fora. Olha, Jesus diz para você nessa noite: eis que eu estou à porta do seu coração. Estou batendo.
Se você abrir a sua porta, abrir o seu coração e deixar que eu entre aí, então eu vou cear com você, eu vou transformar a sua vida por completo. É isso que ele está dizendo para você nessa noite. Abra o seu coração e deixe Jesus Cristo entrar e fazer morada e mudar a sua vida, a sua casa e a sua família. A palavra de Deus diz que quando você toma essa atitude de entregar a sua vida a Ele, então agora, a partir desse momento, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu encerro dizendo para você algumas palavras que estão ali no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 38 e 39, que diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Que você fique com essa palavra nesta noite. Que você nunca se esqueça, só existe uma maneira de você ir para o céu. Só existe uma maneira de você alcançar a vida eterna com Deus. Só existe uma maneira, um modo de você estar para sempre com Deus. Se arrependendo dos seus pecados, entregando a sua vida a Cristo Jesus, e realmente fazendo isso de todo o seu coração, Ele fará morada aqui dentro. Ele vai escrever o seu nome no livro do céu, no livro da vida, com o próprio sangue dele que foi derramado na cruz. Ou seja, o seu nome jamais será apagado do livro do céu, o livro da vida, porque foi escrito com o próprio sangue precioso que foi derramado naquela cruz, o sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais pranto, porque todas as coisas são passadas, tudo se fez novo, tudo foi transformado. Essa é a vida eterna que te espera, esse é o céu que tem preparado para você. Você acha que você é feliz na terra? Você acha que você é alegre, tem paz nessa terra? Eu digo para você, nem se compara ao que Deus preparou para aqueles que o amam. A palavra de Deus diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais conseguiu o homem penetrar em seu coração, em sua mente. A gente nunca será capaz de imaginar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você realmente tem certeza da sua salvação? Você tem convicção? Se você fechar os seus olhos nesse momento aqui na terra, você vai abrir os seus olhos com Ele lá no céu? Você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Se você tem, amém. Mas se você ainda não tem, eu gostaria nesse momento de fazer uma oração por você, de fazer uma oração pela sua casa, de fazer uma oração pela sua família. Se você ainda não tem certeza do seu nome escrito no livro da vida, se você ainda não tem certeza do seu nome escrito no livro do céu, se você não tem certeza ainda que quando você morrer aqui na terra, você vai diretamente ao paraíso, ao céu com Deus, se você ainda não tem essa convicção, eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria nesse momento de orar pela sua casa, pela sua família. Eu vou estar dizendo aqui algumas palavras para que você repita em seu coração. Faça essa oração de todo o seu coração. E que essa oração possa mudar na sua vida, mudar a sua história, mudar a sua casa e a sua família.
e levar todo o pânico, todo o medo embora e trazer paz ao seu coração, trazer alegria, trazer felicidade e trazer a certeza que o seu nome estará, a partir desse momento, dessa oração em diante, o seu nome estará escrito no livro do céu, no livro da vida com Deus. Então, se você puder, feche os seus olhos nesse momento, incline a sua cabeça, a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Eu vou estar dizendo aqui algumas palavras para que você repita aí na sua casa, em nome de Jesus. Querido Deus, eu entrego a minha vida a Cristo Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de tudo que eu fiz até hoje. Por favor, escreve o meu nome no livro da vida, no livro do céu. A partir de hoje, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, a minha casa, a minha família. Por favor, eu quero ir para o céu. Eu quero estar contigo para sempre. Por isso, eu te peço, muda a minha vida, muda a minha história, transforma o meu coração. Por favor, eu te peço, Senhor, a partir de hoje, que eu possa ser um filho, uma filha que realmente agrada ao seu coração, que eu possa ler a Bíblia, que eu possa viver em oração, que eu possa ter a minha vida transformada por ti. Transforma a minha casa, transforma a minha família, cura o meu ser. A partir de hoje, que eu possa ser uma pessoa diferente, uma pessoa que realmente segue os teus ensinamentos bíblicos, uma pessoa que realmente se preocupa contigo, se relaciona contigo, uma pessoa que te ama de todo o coração. Em nome de Jesus, amém. Se você orou essa oração com fé, o Espírito Santo de Deus visitou a sua vida nesse instante. Eu senti no momento dessa oração que muitas pessoas foram tocadas pelo poder de Deus, aí na sua casa, aí dentro do seu coração. Olha, Deus tem algo especial para a sua vida. Deus tem algo especial para a sua casa e para a sua família. A partir de hoje, comece a ler a Bíblia, comece a buscar a Deus em oração. Ore a oração do Pai Nosso, você ainda não sabe orar. Como que a gente ora a Deus? Falando palavras que saem do nosso coração para Ele, dizendo para Ele quanto que nós o amamos, quanto que nós o desejamos, quanto que nós queremos estar com Ele. Isso é oração. Oração é dizer palavras que realmente agradam a Ele, palavras que realmente falam com Ele, palavras que realmente tocam o coração do nosso Pai. Então que você seja muito abençoado nesta noite,